bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. No céu não entra pecado, vadia, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Ficou mais baixo? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem
De cruz, amém? 291.
Sim, Jesus. Para adorar ao Senhor. Sim, meu Pai. Vai nos encher Sim, meu Deus. de caminho, traz em paz. Abençoa, O Senhor. Senhor assista nós nesta noite, Sim, Senhor, meu faça Pai. presente, fala conosco, Sim, meu Senhor, através de Meu Deus do céu. Sim, meu Pai. Senhor, fica conosco e abençoa o teu Sim, Espírito, Jesus. ministra a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos Sim, em meu nome Deus. de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agora o hino 196, amém? 196. Já chega uma flor gloriosa, já chega uma flor hoje com o pastor Gênesis, amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Pastor Wesley. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres hoje. Deus tem cuidado, Deus tem inspirado, Deus tem nos feito cada vez mais entender o propósito dele para a nossa vida. Há toda uma necessidade no ser humano de permitir que Deus te direcione. Como isso é importante, como é necessário. Mas os processos, a forma de Deus agir, depende, sobretudo, de nós estarmos adequados ao que Deus quer. Hoje eu quero ler aqui alguns versos no livro de Jeremias, capítulo 18.
Eu quero fazer a leitura a partir do verso 1 e vamos até o verso 6, os 6 primeiros versos de Jeremias 18. Isso, aí mesmo. Glória a Deus. O título diz: ao vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Aqui nós percebemos uma manutenção. Estava ele ali presenciando uma obra, e o interessante é que quando ele desceu ali, ele desceu provavelmente e entendeu o que o Senhor queria falar. Mas o que me chama a atenção está no verso 4, vai até o 4. Diz que como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. O interessante nessa colocação feita nessa visão de Jeremias, sobretudo, é uma amostra que nós temos de ter com respeito à permissão de Deus fazer as coisas que Ele quer na nossa vida, a partir do momento que nós estamos dentro do que Ele quer que a gente esteja. Porque Deus, Ele tem o propósito dele para mim, para cada um de vocês, mas às vezes a gente não entende e começa a fazer do nosso jeito algo que nós achamos que pode ser que esteja na vontade do Senhor. E eu já disse isso em outras oportunidades: não é o fato de você estar na igreja, obedecendo a palavra, cumprindo os mandamentos, que você está dentro da vontade e do propósito de Deus. É preciso deixar que Deus direcione, porque tem gente dentro da igreja que está fora da direção de Deus. Então nós precisamos deixar que o oleiro trabalhe na nossa vida. Ele sabe como devemos, aonde devemos, quando devemos, e tudo isso é Ele que vai nos direcionar. É por isso que o Senhor Jesus precisa que nós entendamos o conceito de morrer. Nós temos que morrer. Por quê? Porque o nosso eu tem que ser banido, a nossa vontade tem que ser banida, aquilo que eu penso que é o melhor tem que ser retirado de mim. Por quê? Porque é a vontade de Deus que deve prevalecer. E aqui, nessa colocação, fala que o vaso quebrou na mão do oleiro. Eu até destaquei esse na mão, porque o vaso normalmente quebra, dependendo das pressões, dependendo das utilidades, mas se ele está na mão de quem pode reconstruir, o processo vai reiniciar, e as coisas vão voltar para o seu devido lugar, tudo dentro da direção de Deus. Como isso é importante. Então hoje o Senhor tem nos apresentado a importante responsabilidade do cristão permanecer dentro da vontade do propósito de Deus. Nós estamos com a campanha dentro desse ano de 2026, no tema de Romanos 12:2, que fala sobre não estarmos conforme este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Por que fala para sairmos do que é comum ao mundo e entrarmos numa nova forma de pensar? Isso é para que a gente consiga compreender qual é a vontade de Deus. Como eu disse, não adianta você só estar na igreja fazendo o que você quer, agindo quando você quer, como você quer, porque você sabe que você é capaz. É verdade. Você pode até ter um potencial que Deus tem até utilizado, mas fora da mão de Deus, distante do projeto de Deus, do propósito do Senhor, a coisa não vai fluir como deveria. Então hoje nós devemos parar e analisar como anda a orientação de Deus na nossa vida. Você está hoje na casa do Senhor onde deveria? Você está fazendo na obra do Senhor o que Ele te pediu para fazer? Ou você descobriu talentos e dons e resolveu agir por conta? Nós sabemos que tudo tem um tempo determinado. E eu digo, nós estamos no tempo de obedecer o tempo certo. Por quê? Porque o tempo está chegando no fim. E nada pior
do que chegar no final do tempo você descobriu que não usou bem o seu tempo. Apesar dessa redundância, dessa expressão, é exatamente isso que muitos cristãos têm se sentido, frustrados. Porque tem corrido, tem batalhado, tem agido na obra, mas não tem visto resultado como ele esperava. Com todo o seu potencial, com toda a sua aplicação, o resultado não está fluindo como deveria. Por quê? Porque precisamos da vontade do Pai. Aqui no texto proposto de Jeremias, nós vamos ver ele falando o seguinte: então o vaso se quebrou na mão do oleiro, e o verso 4 continua: tornou a fazer dele outro vaso, e o final, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Aqui não é os olhos do vaso, não é os olhos de quem está fazendo o trabalho, mas sim os olhos daquele que o colocou para trabalhar. Hoje nós temos que ter essa atenção, esse foco, o propósito do Senhor é o que deve importar. Nós estamos com o tempo sendo cada vez mais consumido, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tantas informações, tantas calamidades, tanta coisa, e nós precisamos não perder tempo mais. Então a minha sugestão hoje para você é essa: deixe Deus te direcionar, seja inspirado pelo Senhor, mas permaneça na mão do oleiro. Não se empolgue com os seus talentos, com os seus dons. Pode você ter muito preparo. Paulo era uma boa referência disso. Paulo podia, assim que se converteu, já começar a fazer bastante para o Senhor. Por quê? Porque ele tinha um potencial grandiosíssimo, mas ele precisou morrer. Precisou deixar de lado todo o entendimento, todo o conhecimento, todo o preparo, para que ele tivesse realmente utilidade na mão do oleiro. Que nós possamos nos posicionar desta forma. Deixe Deus agir do jeito dele. Pode ser que você não comece aonde você gostaria, mas você vai estar dentro do propósito do Senhor, fazendo o que precisa ser feito, e a obra através da sua vida vai se cumprir. Amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Você quer encatar um hino, uma palavra? E logo mais estaremos entrando no estudo, amém? Hoje com o nosso pastor Gênesis. O pastor Marcos está em possibilidade de estar aqui nessa noite. E o pastor Gênesis nos ajudará nessa parte, amém? Louvado seja Deus. Cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor, no átrio do Senhor, adorando a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos, é porque Ele nos concedeu mais um dia de vida, né? Como diz o pastor Wesley, Jesus está voltando. Nós falamos tanto que Jesus está voltando, mas será que nós estamos alinhados com a volta do Senhor? Devemos preparar verdadeiramente para a volta do Senhor, né? Porque o Senhor está voltando.
noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, mas ansiedade eu estou a te esperar, chorando te espero, mestre querido, estou me curvando ante o peso da cruz, me ajude a chegar ao meu lar prometido, sem ti não consigo viver, Jesus. Eita, glória, aleluia, Deus de poder e glória, glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas que as flores esperam pelo orvalho, bem mais que um perdido espera te encontrar, bem mais que um filho espera a mãe querida, com mais ansiedade eu estou a te esperar, chorando te espero, mestre querido, estou me curvando ante o peso da cruz, me ajude a chegar ao meu lar prometido, sem ti não consigo viver, meu Jesus, oh meu Jesus, amém, né? Bem mais que a noite eterna pelo dia, mais ansioso nós estamos esperando a volta do Senhor, mas que nós possamos esperar Ele preparados para encontrar com Ele nos ares, né? Agradeço a minha oportunidade. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus, pastor James, para nos trazer esse estudo dessa noite. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui. Obrigado, Deus amado, por essa oportunidade, Deus bendito, Amém, Jesus. de estarmos, ó Pai, preparados para ouvir, Deus amado, a tua voz. Toma o teu servo, teu giro, as tuas mãos, venha ser conosco, prepara o nosso coração, Jesus. Eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser, irmãos. Amém. Vamos cumprimentar os irmãos que estão nos assistindo à distância. Estão aí com uma boa assistência. Vamos dizer para eles: Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Aqui estamos na casa do Pai. Amém. E é sempre uma alegria estar aqui, não é? Irmãos, nós vamos fazer hoje um comentário, já que é um culto de doutrina. Nós vamos fazer um estudo sobre o dízimo. O que quer dizer dízimo? Vamos lá, 10% do que nós arrecadamos, não é isso? Mas há um questionamento que alguns dizem assim: dízimo era da lei, e outros dizem: dízimo não é para a igreja, porque está lá em Coríntios que cada um deu o que propuser no coração. Está escrito sim, cada um contribua com o que propuser no coração. Mas é muito bom, já que estamos num culto de doutrina, num culto de ensinamento, não é? É preciso se ler o contexto. O que está acontecendo no livro de Coríntios é levantar oferta para os povos de Jerusalém. Então havia toda essa instrução, só para a gente dar uma abertura, não é? Mas vamos ouvir o próprio Jesus falando sobre esse assunto. Abra sua Bíblia em Mateus 22, e nós vamos ler do versículo 15 até o 21.
Está escrito assim, aqui em cima está, a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreender em alguma palavra. Aqui havia, sim, uma certa perseguição a Jesus, porque os fariseus, os saduceus, os herodianos, até os essênios, que não são citados, mas existiam, havia, sobretudo nos fariseus e nos saduceus, ver se pegava Jesus em alguma palavra para condená-lo, para desacreditá-lo. Então, o que eles queriam? Encontrar um erro nele, uma falha nele. Mas como é que eles iam encontrar uma falha no Deus Criador do céu e da terra? Eles não entendiam quem é, com quem eles estavam tratando, não é? Então, eles fizeram essa pergunta. Eu vou continuar. Em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Agora vem o 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? O que é tributo? São os impostos que o governo estabelece. Nós temos aqui, o Brasil é um dos países reis, que tem mais cobrança de impostos. Pagamos imposto de tudo, só falta pagar imposto do ar, mas vai acabar pagando também, não é? Mas vamos lá. Então, César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, porque Jesus já sabia o que eles queriam, né? Conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Ele já foi identificando quem eram aqueles homens, né? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: de quem esta esfinge e esta inscrição? Termino com 21. Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhes disse, o que ele lhes disse? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aí é que está, não é? César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só aqui nós paramos e começamos a compreender a necessidade que temos de ser fiéis nas contribuições e fiéis também ao governo. O governo está aí, não é? Vim de uma reunião com o contador desta igreja e ele abriu o leque: pastor, nós todos estamos sendo tributados, a igreja vai ter que tomar muito cuidado, porque cada centavo que sai dela vai ter que ter um comprovante para onde foi, quem recebeu, e a maioria vai ter que dar nota do que recebe. Então nós estamos conversando para ver. Eu disse: eu tenho missionários à distância, como é que eu posso pedir deles e tal? Ele disse: vamos ver, mas tem que ser de banco para ele, né, para essa pessoa, e essa pessoa tem que se identificar. Quem tem empresa, né, foi o governo criou um chamado MEI, microempresário individual. Você tem, né? Que bem, se eu vou ter que ter também, porque também eu vou ter que corresponder à igreja tudo que recebo, e a coisa está apertando, né? Mas o contador disse que já faz 10 anos que eles estão estudando como fazer isso. Nós vamos voltar para o nosso ensino, porque então nós devemos essa justificativa ao governo, não é? Então a igreja está assim, entra, a gente dá. Eu falei: quando eu fizer uma beneficência, como é que eu faço? Aí o senhor faça através do banco, e com aquele comprovante de que enviou, serve de documento para o senhor. Eu falei: é claro, porque beneficência, a igreja está aí para ajudar os seus necessitados. Como é que vai ser? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque ele disse: o senhor pode ter no máximo uma caixa de 2.000, chamada caixa pequena, né? Então, tudo isso a gente está vivendo. Mas aqui está dizendo com muita clareza: dá César o que é de César. César é o governo. Então, biblicamente, nós temos que fazer isso. Mas o nosso assunto é dízimo. E o que é o dízimo? Porque uns dizem que dízimo foi para a lei. Bom, a lei falou do dízimo, e quando ela falou do dízimo, que tinha um objetivo da tribo de Levi, né, os levitas,
tinha esse propósito. Mas o dízimo não veio pela lei. Vamos estudar? Vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Gênesis. Vamos ver quando nós vamos ouvir aqui o que aconteceu no livro de Gênesis, capítulo 12, deixa eu ver, que eu estava com ele aqui separado. Gênesis, quando ele paga dízimo ao Melquisedeque. 14. Ah, sim, é 14. É no 14. Nós vamos ler aqui Gênesis 14. Estava separado aqui, né? Então, vamos ler do verso 18 em diante. Ela vai botar ali, 14, 18 em diante. Olha lá. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão. Tá certo. Bendito seja Abrão. Ele ainda não tinha o nome de Abraão. Vocês sabem o que quer dizer Abrão? Pai de filhos. Tinha filhos, mas ele não tinha nenhum filho. Depois Deus toca o nome dele para quê? Para Abraão. Sabe o que quer dizer Abraão? Pai de muitas nações. Agora o esquisito era alguém chegar perto dele e perguntar: quantos filhos você tem? Nenhum. Oxe, o nome quer dizer uma coisa? E ele segurou, né? Deixa eu continuar. Abençoou e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o quê? O dízimo. E Abraão deu-lhe o dízimo. Abraão é do tempo da lei? Obviamente que não. A lei vem lá bem lá na frente, muitas gerações se passaram. Então nós estamos vendo já o dízimo bem antes de vir a lei. Mas nós temos uma outra experiência que está no livro de Gênesis 29. Gênesis 29, deixa eu ver aqui. Eu quero encontrar o versículo de Gênesis 29. Espera aí, que vai falar sobre Jacó, quando ele fala com Deus, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se é antes do 29. Quando Jacó, a visão de Jacó. É 28, nossa, desculpa, aí. 28, 22. Olha aí, Gênesis 28, 22. Olha lá o que está escrito: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. Como é que está escrito no resto? E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. não é do tempo da lei. Se Jacó tinha essa prática, né? Jacó era filho de quem? De Isaac. Você vê por que Jacó está falando em dízimo? Porque Abraão dizimava, Isaac dizimava. Havia sim uma forma deles trazerem a Deus 10% de toda a renda que viesse em suas mãos. Então nós percebemos aí, quando você lê o capítulo 10 de 110 de Salmos, vamos ler? Vamos falar sobre o sacerdócio aqui. O sacerdócio de Jesus. Nós falamos em Melquisedeque, né? É o 110, 4. Põe aí, Salmo 110, verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí vocês dizem assim: eu me lembro quando eu fui fazer um seminário, quando o nosso professor era Gesiel Gomes, um dos maiores teólogos do Brasil até hoje, muito respeitado, ele era meu professor de hermenêutica. Ele entrou na sala e disse assim: quem foi Melquisedeque? Não me pergunte. Ele definiu Melquisedeque: sem princípio de vida nem fim,
quer dizer, não há registro de sua genealogia, ele era a personificação do próprio Cristo, do próprio Deus. Quer ver? Vamos lá para o capítulo 7 do livro de Hebreus. Porque no livro de Hebreus 7, ele vai descrever quem era este homem. Abre aí, Hebreus capítulo 7. Lê um pouquinho de Hebreus 7, vai lá. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, agora como é que se identifica esse homem? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece um sacerdote para sempre. Glória a Deus. Vocês estão vendo o que é o dízimo? Que nós temos alegria, né? Eu fico alegre, né? Agora eu estou trabalhando junto com o tesoureiro, meus irmãos lá, né? Abençoados. E eu vou dizer para vocês, quanto mais somos fiéis, né? Porque alguns inimigos do dízimo, eu vejo até doutores, o dízimo não é para dar, e eu vejo crentes não dizimando, dão uma oferta, e outros nem dão. Eu tenho aqui nessa igreja nomes em branco, e eu fico olhando e falo, meu Deus, eu não vou envergonhar ninguém, nem cobrar dízimo de ninguém entre você e Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei o que é ser fiel dizimista. Eu sei. Na minha vida de 64 anos de crentes, porque dízimo não é se sobrar, não. Eu já vi pessoas dizer assim, dízimo, pastor, não sobrou dinheiro, porque você não deu dízimo, Mas como é que está escrito lá? É Provérbio ou Eclesiástico? Honra o Senhor com o quê? Com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Tem pessoas que não entenderam isso. Eu tinha uma empresa, e a minha empresa, ela tinha um faturamento alto. Sabe o que eu fazia? Eu pegava 10% de tudo que tinha de renda na empresa e dava na casa do Senhor. Sempre fui abençoado. Nunca dormi uma noite sem ter colocado no estômago o meu pãozinho, viu? E também ajudava. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pedi uma coisa para Deus, eu falei, Senhor, eu não quero depender de ninguém. Não é por orgulho, não. Eu quero depender só do Senhor. E quando eu tenho necessidade, sabe a quem eu vou recorrer? Ele. E todas as vezes que eu recorro a Ele, Ele manda me socorrer. Todas as circunstâncias. Então, irmãos, é muito bom guardarmos esse ensinamento no nosso coração, não é? Eu quis aproveitar, já que me foi dada essa oportunidade hoje, não é? Saber o que é o dízimo. Alguém disse, vocês só pregam em Malaquias 3, né? Então vamos falar um pouquinho de Malaquias. Que Malaquias, aí eu vou pedir que traga a minha água. A minha garrafa. Pode ser. Vamos do 8, Malaquias, começando no versículo 8. Como é que está o verso 8? Olha lá. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Continua. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Agora vem com você. Trazei todos os dízimos, todos. O que quer dizer a palavra todos? Uma vez eu conheci um irmão que ele ganhava um salário mínimo de aposentado e tinha negócios de alto nível, mas ele só dava o dízimo da aposentadoria. Aí eu falei, meu irmão,
Eu não falei que ele estava errado, falei, eu tenho uma microempresa e a minha renda não é pequena. Naquela época, eu recebia 3 salários mínimos aqui da igreja, fazia um cheque para completar o meu dízimo. Não estou querendo me gloriar, estou dando uma instrução sobre dízimo e tenho que contar a minha experiência. E eu digo para vocês, sempre fui muito abençoado, porque aqui diz, trazei todos, que é todos, tudo que entrar na minha mão. Eu achei interessante uma pessoa que deu um dízimo alto, e eu falei, mas da onde que esse rapaz tirou? Aí depois eu conversando com a minha esposa, sabe o que acontece? Ele ganhou bênçãos, ele somou as bênçãos todas e deu um dízimo. Sabe o que acontece isso, irmãos? Quando acontece isso com uma pessoa, ela é abençoada pelo Senhor. Porque vocês sabem que a salvação foi de graça, mas as bênçãos, elas exigem obediência. Por que exige? Está lá em Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecer os meus estamentos, meus mandamentos, meus estatutos, benditos sereis. Olha a palavra bendita aí. Da entrada, da saída, vossa vaca, vosso animal, tua terra. As bênçãos são sobre sem medidas, mas exige o quê? Obediência. Há promessas de Deus para nós na Bíblia que tem crença assim, mas eu nunca experimentei isso. Procura vasculhar, dá uma procuradazinha na sua vida para ver como é que está. Porque Deus não precisa do seu dinheiro nem do meu. Se ele tivesse fome, não era eu que ia dar comida a ele. Ele não está aqui. Primeiro é que você não está dando dízimo. Isso é outro erro. Quando alguém disser, não dê, ninguém dá dízimo, a gente entrega. Por que entrega? Pertence ao Senhor. E quando você entende isso, você é muito abençoado. Quer ser abençoado? Alguém fala de prosperidade, eu digo, está na Bíblia a prosperidade. Mas onde está na Bíblia, pastor? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de ministro, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que não haja lugar suficiente para a recolher, diz. É assim, isso é a palavra de Deus. Tem gente, eu me lembro quando colegas, que eu não vou citar o nome, eram insistentes sobre oferta, sobre dízimos, e todo mundo reclamava, e nós mesmos falamos, esse povo só sabe pedir. Não, isso é abençoar o povo. Uma vez um colega nosso, da restauração, entrou numa loja, e viu lá um cidadão ouvindo um programa de uma igreja muito grande, essa igreja, hoje ela é uma das maiores aqui no Brasil, e ele disse, mas o senhor fica ouvindo um programa desses homens, perdendo o seu tempo? Ele disse assim, meu senhor, eu estava com essa loja a ponto de ir à falência, fui nessa igreja e peguei tudo que eu tinha, e o pastor disse assim, você tem coragem de entregar tudo que você tem para Deus vir abençoar a sua vida, seu comércio, tudo mesmo? Ou eu olhei para aquele disse, eu já estava perdido, eu botei tudo. Sabe o que aconteceu comigo, irmão? Hoje eu tenho 3 lojas quitadas, produzindo. Aí o meu colega baixou a cabeça e ficou quieto. É melhor ficar quieto. Você fica falando mal dos outros, olha você mesmo. Pregue a palavra, viva a palavra e deixa Deus abençoar o teu povo com a palavra. Porque como muitas cabeças, muitas correntes discutindo esses assuntos, tem pessoa que nem dizima. Ah, não, eu ganho pouco, não vou dizimar. Meu irmão, se você achar que o pouco, desse pouco que você tem, dá o que é de Deus. E deixa Deus abençoar aquele que te pertence. Quando Elias chegou na casa daquela viúva que tinha um filho, era fome para todo lado, era gente morrendo de fome, ela saiu para pegar uns cavacos para fazer a última refeição e morrer. Não havia esperança para ela. E o homem de Deus chega e diz para ela, pega um pouco de água para mim. Ela fala, faz um bolo também para mim. Ah, meu Senhor, não tenho condições.
Só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer a última refeição para mim e o meu filho e vou morrer. E o homem de Deus olhou para ela e disse assim: faz o que você falou, mas faz primeiro para mim. Olha só, eu vejo ali Deus mostrando como é que a gente vence os nossos problemas e as nossas dificuldades, porque você mostrando que você tem fé. Porque a fé, assim, eu não vejo, mas creio. Eu não tenho, mas Deus tem. Eu já disse para Deus em dias, falei: Senhor, eu estou sem nada, e tu é o dono do ouro, dono da prata, eu estou precisando. Eu falei com ele de noite, passei a noite dizendo que não tinha dinheiro. De manhã, alguém bateu na minha porta e trouxe dinheiro para mim, que Deus mandou. O homem disse assim: eu estava trabalhando, e Deus disse para mim: vai no banco, tira esse valor, leva para o meu servo Gênesis, que ele está precisando. O homem foi, pegou e trouxe, e eu estava cansado, eu tinha orado até às 6 horas da manhã, peguei no sono às 7 horas, e o senhor bate na porta, que quer orar comigo. Eu ia dizer que não ia orar, fui orar com ele, orei com ele, na hora que ele falou: não, mas só vem aqui. Eu estava trabalhando, ele trabalhava de plantão, era enfermeiro, trabalhando de plantão, e Deus disse para mim: vai no banco, tira esse valor. E não foi pequeno não, foi um valor que, olha, porque Deus é assim, Deus não dá nada com miséria, Ele dá com fartura. Mas você tem que fazer a sua parte. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Trazer, depois fazer prova de mim. Porque se você e eu crer no Deus da Bíblia, com certeza, queridos, nós vamos usufruir das suas promessas. Porque, como dizia Deuteronômio 28, você vai do 1 a 14. Quer ver? Só para a gente, depois eu leio só até o 15. Vai lá, foi lá, Deuteronômio 28, de 1 a 14. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus... O que aconteceu quando Deus deu essa palavra? Ele tinha sido tirado do Egito, estava no deserto. Imagine, 2.500.000 pessoas, é a estimativa que estava com Moisés naquele período. Você já pensou que é você ter água, ter comida para essa quantidade de gente? É muita gente, não é? E agora Deus faz a promessa: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha só, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vai, ó. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor te mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá, ó glória, o seu bom tesouro no céu,
para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, olha a condicional, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após os teus deuses para os servires. Será, porém, ai meu Deus, agora chegou no 15. Olha como é que é condicional as bênçãos. Olha só, aprenda isso. Talvez quem está impedindo de você de ser abençoado é você mesmo. Olha o que diz o 15, eu vou parar nele. E será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Põe o 16, por favor. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Aí é o 15, né? Põe o último versículo desse capítulo, por favor, irmão. O último. Vê lá o último versículo. Vocês prestaram atenção numa coisa? Do 15 ao 68, era só o que esperava eles se fossem desobedientes. Dentro desse texto de 15 a 68, eles comeriam os próprios filhos, e isso aconteceu. De fome, porque desobedeceram, porque não viram a voz do Senhor. Então está aí. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te tenho dito, nunca jamais o verás. E ali sereis vendidos como escravos e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. A coisa é séria, queridos, muito séria. Uma das maiores bênçãos, lá em 1 Crônicas, o último capítulo de 1 Crônicas, quando Davi estava arrecadando recursos, né, para a construção do templo, teve uma hora que era tanta gente contribuindo. Põe o verso 14 do 29. Ele está orando, e agora veja o que vem à tua mão, de quem vem. Vamos ler juntos? Porque quem sou eu e que é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes. Olha agora, todos, só essa frasezinha, vamos dizer junto. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, te damos. Quando você está entregando o dízimo, você está entregando o que é de Deus. É dele. Eu não vou dar o dízimo nesse mês. Se você está num aperto, é preciso que a igreja tome conhecimento, que é o dever sagrado da igreja, é socorrer as pessoas. Dá vontade, né, de pegar essas pessoas que estão em falta e dizer, vocês estão precisando de alguma coisa? Né? Mas a gente sabe que não estão, então a gente deixa nas mãos do Senhor, não é, queridos? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Rosângela Frauches, Deus abençoe, querida, bem-vinda. Então, irmãos, pastor Gênesis tem uma experiência de 64 anos de crentes, 54 no pastorado, o que eu já vi Deus fazer. Né? Eu fico olhando, por exemplo, eu vou falar agora do mês de fevereiro que acabou. Quando chegou agora no início do mês que eu tinha que fazer os pagamentos, eu botei a mão na cabeça e Deus me deu uma esposa com uma fé tremenda. Deus vai prometer, não vai faltar nada. Fizemos todos os pagamentos, todos, olha só que glória. Ainda sobrou um valor alto para começar o mês seguinte.
estendeu a sua mão. Então, queridos, ser fiel é um privilégio para nós, não é? Porque tem pessoas que fecham a mão para Deus. Esquece quem fecha a mão. Eu não posso botar nada numa mão fechada. Para Deus te dar alguma coisa, você tem que abrir a mão. E para abrir a mão é você participar do reino de Deus. Eu sempre tenho esse propósito. Primeiro é o meu compromisso com Deus. Depois é que eu vou tratar do restante. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Como é que é a mesma palavra? Honra o Senhor. O que quer dizer primícia? Só para ver se a gente entende. Primeiro, primícia quer dizer o quê? Primeiro ele vai abençoar, né? Por isso que ele diz aqui, porque tudo vem de ti. Davi sabia disso, né? E do que é teu, estou dando. Quando você chega fielmente, coloca o seu dízimo para o Senhor, a sua oferta alçada. Nós tiramos oferta para os missionários, vocês sabem. O pastor estava encontrando dificuldade em atualizar os salários dele. Eu mandei aquele videozinho para todas as congregações. Louvado seja o Senhor. Atualizei o salário deles e ainda sobrou dinheiro para o próximo mês. E é um privilégio eu saber assim, eu participei, graças a Deus, eu também participei. Eu esqueci. Se você esqueceu, então coloca e diga, esse dinheiro é para oferta, que aí a gente já deixa ele separar para pagar. Estão fazendo o trabalho. O pastor Gênesis está aí envolvido com o trabalho da Bolívia, envolvido com o trabalho de Pernambuco, envolvido com o trabalho do Piauí. Quero que vocês olhem para o pastor Josezito. Ele está vivendo um momento muito difícil, não é? Porque ele tem duas cidades, Novo Santo Antônio, a cidade onde ele mora, tem lá o nosso templo, está ali, está vendo aquele templozinho verde ali? Ali é Novo Santo Antônio, está vendo lá aquele salãozinho? Novo Santo Antônio, né? Mas ele avançou também para Alto Longar. Novo Santo Antônio, uma cidade que tem 3.000 habitantes. Aí ele foi para Alto Longar. Compramos o terreno, construímos o templo. Não sei como é que está a casa pastoral, está sendo construída, só que agora ele está com dificuldade, porque a idade vai chegando, a esposa não está bem da saúde, ele está fazendo essa viagem de moto, não é fácil, não é? Quando vai tem que atravessar assim um riacho, que não é brincadeira, não é? Então os irmãos veem, e ele disse, pastor Gênesis, não estou conseguindo ir para Alto Longar. Aí eu conversei com os pastores da Norte 1 lá, pastor José Martins, e mandei ele conversar, pedi para ele conversar com o pastor Washington Antônio, que é o presidente da sucursal, o José Martins é o vice-presidente, né? E pedi ajuda também ao pastor Adalto Borel, que é o presidente da UPOG Nacional. Então nós estamos conversando, de modo que a gente tenha agora e consiga um obreiro para botar em Alto Longar. Porque precisa de um obreiro. Uma igreja não cresce sem pastor. Precisa ter um pastor para cuidar das ovelhas. Por isso que Jesus incumbiu Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Não é? Então eu quero que vocês olhem pelo pastor Josezito e irmã Maria. Estão lá, graças a Deus, consegui atualizar o salário, como disse, não é? E graças a Deus as nossas igrejas vão caminhando bem, com bons resultados. Inclusive no videozinho que o pastor Cupertino mandou, dois batismos na Bolívia, o trabalho está lá. O filho dele foi consagrado a pastor, o Aleph, pastor Aleph agora, um jovem dinâmico, um servo de Deus. A esposa dele nem se fala, né? Quando a irmã Noemi Cortez dirige uma palavra, encanta todo mundo, ela tem uma experiência com Deus tremenda, e a filha Salete também, não é? Então louvado seja o nome do Senhor. Então o nosso trabalho de missões vai muito bem, graças a Deus, não é? Vocês viram aí, o pastor José Martins está ativo, hoje ele é cidadão de Santa Cruz do Capibaribe, que a Câmara dos Vereadores nos reconheceu pelos benefícios que a nossa igreja tem prestado àquela cidade. Então vocês veem que
Estamos trabalhando e ele agradece muito que essa ajuda tem dado condições de ele caminhar e expandir o trabalho lá. Amém, irmãos? Amém. Então, essa é a palavra que o pastor trouxe. Está aqui, pastor Heron Miranda Aranha. Eita, homem de missões também forte. Nailson Mendes. Nailson, Deus abençoe, aqui de Goianás. Mamei, sempre presente, Deus abençoe. Rosângela Frauches. Rosângela Frauches tem sangue missionário, né? Graças a Deus. Filha do saudoso pastor Sebastião Batista Frauches. Graças a Deus. Irmãos, então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para vocês. Ela está sendo ministrada, está pública. Depois eu vou botar na chamada, na culto de matutino, não é isso? Eu sei que vocês dizem, pastor, se eu precisar dar uma palavra dessa no domingo, eu vou dar. Pode deixar, não é? Eu vou dar sim, porque eu preciso de estar ministrando esses ensinamentos, porque é dessa maneira que a igreja é abençoada, né? Aí você vê, porque o outro é abençoado e o outro, meu irmão, veja o que está faltando em você. Não olha o que falta, a gente é pronto para criticar os outros porque eles estão falhando, mas eles, pelas falhas deles, vão dar conta deles, pelos acertos, Deus vai abençoar eles. Não é isso? Então, vamos buscar também acertar. Amém? Alguma palavra aí? Vamos em pé, então, agradecer a Deus. Quero agradecer a você que nos acompanha. Pastor Heron Aranha Miranda, um grande abraço, querido. Deus abençoe você e o seu ministério, que a gente já sabe que é grandemente abençoado. Uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso culto de ensinamento. Alguém precisa de oração? Dê um sinal. Vocês também que estão nos assistindo à distância, dê um sinal. Muito obrigado pela sua assistência. Que Deus abençoe todos que estão aqui no templo, que estão à distância, que vão assistir amanhã com mensagem matutina. Amém? Pai Celeste, te recebe a nossa gratidão por esses momentos de meditação da tua palavra. Hoje falamos sobre a bênção do dizimar e ofertar, Pai, porque isso está na tua palavra e não pertence a um período, mas é desde sempre. E como teu servo Davi diz, da tua mão te damos, tudo que te entregamos é das tuas próprias mãos, porque se o Senhor não nos desse saúde, recurso, emprego e condições, nós não teríamos como ganhar os nossos salários. E quando abençoado por Deus, eles têm uma validade muitíssimo importante, Pai. Muito obrigado. Agora essas mãos erguidas têm um pedido e eu intercedo por eles, Pai. Tu conheces a necessidade de cada um, entra com providência, cura o enfermo, dá paz ao angustiado e o que está sem paz, e se é emprego também, e se é saúde, entra com providência, Pai, e prepara-nos para estarmos prontos na hora da trombeta que vai tocar, para levar os santos para a eternidade, para estar com o Senhor. Ó Pai, recebe a nossa gratidão, leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos do mal na viagem de retorno ao lar. Oramos assim, com ação de graças, em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, Eu recebo. o amor de Deus nosso Pai, Eu recebo. a comunhão e as consolações do Espírito Santo, Eu recebo. seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga. Amém. Está encerrado. Em nome de Jesus.